Não te glorieis na tua vida de igreja, fazendo propaganda das tuas atividades de igreja. Não te glorieis por meio da tua vida religiosa de igreja, do teu ativismo religioso, da tua prática e da tua devoção de vida religiosa. Não te glorieis por isso. Não fica te gloriando, fazendo comercial da tua vida de igreja, para o povo ver tua vida de igreja, para fazer você achar que é de Deus, porque está vivendo a vida de igreja. Não te glorieis por isso. Você sabia que a maioria das pessoas que estão com a sua vida no ativismo religioso, ela se gloreia da sua vida religiosa? Fazem propagandas, divulgações da sua vida ativa de igreja, como se isso fosse fazer ela ser de Deus. É aí que o povo está perdido. É aí que o povo está enganado. Você sabia que as pessoas que vivem o ativismo religioso, eles se gloriam de que são de Deus, porque estão ativos na vida religiosa? Mas a pergunta é, onde Jesus ensinou esse princípio de vida para estar em comunhão com Ele, para estar vivendo com Ele? Aonde Jesus ensinou a alguém para ser de Deus, estar vivendo, adorando, servindo a Deus, escravizar sua vida e seu viver centralizada dentro de uma instituição, devotando e consagrando suas vidas sobre trabalho, metas, regras, obrigações, atividades, compromissos? Aonde tem isso? A ponto dos religiosos que vivem o ativismo religioso se gloriarem quando estão na atividade religiosa com as suas vestes religiosas, né? Quando estão nas suas atividades religiosas, fazem elas pensarem que elas são de Deus e as outras não. Porque a vida dela na religião faz elas ser de Deus. Os outros que não vivem na religião não é de Deus. Olha para aí. Olha como esse povo está perdido de Deus pelo entendimento corrompido. Não tendo conhecimento de Cristo, porque quem tem o conhecimento de Cristo não se gloreia na sua vida de igreja, se gloreia em Cristo. Quem tem o conhecimento de Cristo não vive sua volta escrava, devota, consagrada, dentro de ativismo religioso, atividade, compromisso, trabalho, tarefa. Vive sua vida em Cristo, glorificando a Deus por Cristo, vivendo a palavra de Cristo na sua vida e no seu viver. Não é em atividade religiosa, o ativismo religioso. Vem cá, deixa eu te orientar uma coisa. Você sabia que o ativismo religioso é uma prisão por onde Satanás escraviza as pessoas em nome de vida com Deus? Sabia não? Vamos lá, vamos explicar isso a você. Irmão Wellington, o que é o ativismo religioso? É a vida vivida na prática de fé com Deus pela religião. É a vida vivida compromissada com trabalho, atividade, obrigações, compromisso na religião. Como se isso fosse vida com Deus. Como se isso fosse o princípio que Deus estabelece para viver para Ele. Esse entendimento é errado. Esse preceito que o povo vive dentro desse caminho da religião é maldito. As pessoas estão escravizadas dentro do ativismo religioso, aonde devotam, consagram, centralizam suas vidas, seu viver, dentro das religiões, nas atividades, nos trabalhos,
nas obrigações, nos sacrifícios, nos rituais, nos cerimoniais religioso. Isso é o ativismo religioso. As pessoas estão escravizadas. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. E continua. É janeiro, fevereiro, abril, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É todo dia. É o dia todo. É toda semana. É a semana toda. As pessoas escravizadas no ativismo religioso. E ai delas, se não viverem na prática do ativismo religioso. Porque o diabo coloca a mentira no entendimento dela, de que elas estão afastadas de Deus, não são de Deus, não estão buscando a Deus, não estão adorando a Deus. Você está entendendo? Jesus não chamou ninguém para crer nele e viver dentro dessa prisão. Ele veio libertar. Jesus veio libertar o povo que vivia escravo, sob jugo de servidão, pelos homens que se colocavam como autoridade, governando e dominando sobre o povo, em nome de Deus. É onde o diabo escraviza milhares e milhões de pessoas, em nome da fé em Deus, em nome de Deus. O povo está escravizado, preso na mentira dele, perdido na verdade, na vida com Deus. Vocês estão entendendo isso? Mas as pessoas não param para ouvir, querem viver a emoção. O importante é que eu estou satisfeito. O importante é que me convém. O importante é que eu estou bem onde eu estou. O povo não para para pensar, refletir, analisar, observar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vida com Deus é real. Mas essa vida com Deus só é real pelo conhecimento de Cristo. Você andar por fé, não é por vista, dentro dos ambientes religiosos, não é por obra, dentro dos ambientes religiosos, não é por manifestação religiosa, em nome de poder de Deus, dentro dos ambientes religiosos, meu amigo. A vida com Deus é por fé, essa fé em Cristo, na palavra dele. Não é a fé nas crenças, nos dogmas, nas práticas religiosas da igreja. Não é a fé no culto de vitória. Não é a fé no culto de restauração. Não é a fé no culto da bênção. Não é a fé no pacto, na campanha, no voto. Não é a fé no monte. Não é a fé no templo, casa de Deus. É a fé em Cristo. O justo viverá por fé, não por vida religiosa, por trabalho religioso, por manifestação religiosa. Viver por fé é viver com a nossa vida ligada no entendimento, no interior de Cristo, por Cristo. Aonde eu sou o altar, aonde eu sou o templo, aonde o culto que eu presto a Deus é a minha vida, o meu viver. Não é um culto cerimonial, não é um culto ritual, não é um culto de movimento dentro da igreja, que são atrações, entretenimentos, que distraem o povo e fazem o povo continuar na ignorância, perdido de Deus. Isso que o povo vive dentro das suas congregações, dentro dos seus ajuntamentos, nas suas igrejas, não é culto a Deus. É atividade religiosa, é o ativismo religioso. O que eu estou aqui explicando para você. Eu pergunto a você, aonde você vê na Bíblia Jesus, Paulo, Pedro, João, ensinando alguém o ativismo religioso? Aonde você vê os apóstolos ensinando alguém a estar em alguma igreja, a não deixar de ir para o culto, a estar adorando a Deus na casa de Deus, a estar servindo a Deus em obra religiosa?
a estar escravizado em rituais e cerimoniais e obrigações de dízimo, de sábado, de ceia, de culto, de manhã, de tarde, de noite, culto de jejum, culto de consagração, culto de oração, culto do pai, da mãe, do filho, da família, do cachorro, da vizinha, do vizinho. É tanto culto, é tanta atividade religiosa em nome de culto a Deus. Que cultos são esses? Quem pediu esses cultos? Quem ensinou que isso é culto a Deus? Jesus? Não. Os apóstolos? Não. O Evangelho não ensina isso. A vida cristã não é uma vida de atividade religiosa. A vida cristã é uma vida vivida com entendimento do conhecimento de Cristo, para que eu viva no meu viver com o meu próximo, para que eu ilumine o entendimento do que estão sem conhecimento de Deus. Essa é a vida cristã. A vida cristã não é escravizada dentro de ritual, sacrifício e obrigação religiosa. A vida cristã é vivida com entendimento na minha vida, no meu viver, aonde eu estiver com o próximo, dentro das situações, dentro das circunstâncias. Eu me mantenho com a palavra no meu entendimento. Eu me mantenho guiado pela palavra no meu entendimento. Não é me manter dentro de campanha, pacto, voto, obrigação, de atividade religiosa, compromisso religioso, dentro de um ambiente religioso, onde eu coloco aquele ambiente como centro. Estabelece um ambiente igreja como lugar central para viver a vida com Deus. É o poder de Deus, é a obra de Deus, é pregar o Evangelho de Deus, é servir a Deus, é adorar a Deus. Tudo isso pelas igrejas. Tudo isso dentro das igrejas, os lugares, os centros religiosos que chamam de igreja, casa de Deus, mistificaram o ambiente. Gente, vocês não conseguem enxergar isso? Sabe por que vocês não conseguem ver essa realidade? Porque diz a palavra de Deus que o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não contemple a verdade do Evangelho de Cristo. Os olhos de vocês espirituais estão cegos, impedidos de ver a verdade. Você está venerando e idolatrando esse ambiente igreja. Você não pensa que está servindo a Deus. Você está vivendo paganismo, misticismo. Você acha que Deus está aí para receber alguma coisa que você está fazendo dentro dessa direção que Ele não pede? Você acha que Deus está dentro desses ambientes chamados igreja, aprovando essas manifestações solenes, essas congregações, onde o povo está vivendo paganismo, misticismo, onde o povo está sendo instruído dentro de uma direção que desvia eles de Cristo? Você acha que Deus está dentro dessas igrejas, onde o povo está colocando como lugar o alicerce, o fundamento da salvação? Você acha que Deus está dentro dessas igrejas, aprovando esses rituais, esses cerimoniais que o povo coloca para desfazer o sacrifício de Cristo, anular o sacrifício de Cristo, onde ensina o povo que tem que ser batizado, dar dízimo, guardar sábado, tomar ceia, senão não é salvo, senão não tem comunhão com Deus, senão não é de Deus? Vocês acham que Deus está dentro desses centros religiosos chamados igreja, aprovando essas congregações para que o povo está vivendo dentro desses movimentos pagãos? Vocês acham que Deus está aprovando isso? Ah, não. Deus está enojando, abominando, assim como Ele falou para o povo de Israel, usando o profeta Isaías e o profeta Ageu. Ele diz que abomina as vossas solenidades, as vossas congregações, os vossos cultos. Deus não está aprovando, Ele está abominando, enojando. A aprovação de Deus não é por meio de culto, é pela fé em Jesus. A vida com Deus não é por meio de culto dentro de igreja, é pela fé em Jesus, pelo conhecimento de Jesus. A adoração e o servir a Deus não é por meio de igreja, em trabalho de igreja, culto de igreja, obrigação de igreja. A adoração e o viver com Deus é por meio do conhecimento da palavra dele e viver ela na nossa vida e no nosso viver. O culto a Deus
não é dentro de igreja, nas manifestações religiosas, nas atrações, nas atividades de culto de louvor. Isso não é culto de louvor a Deus. O culto a Deus é na minha vida, no meu viver, aonde eu me nego para viver a palavra dele diante do meu interior. A vida com Deus não é essa, pessoal. O povo está centralizando sua vida, não é em Cristo. O povo está sendo guiado, não é por Cristo. O povo está buscando esperança de vida com Deus, de salvação, não é em Cristo. Ai desse povo religioso, ativista, se não tiver igreja, se não tiver trabalho, eles querem estar nos cultos, escalados, querem púlpito, querem dirigir o povo, querem se apresentar, querem viver satisfatório, querem ver poder e milagre, querem ser profeta, dizendo que Deus está usando para isso, aquilo, aquilo outro. Querem criar as pregações que são atrações. Eles fazem das pregações atração para a igreja. As pregações dentro dessas igrejas não é ensino e instrução para levar o crente a Jesus. As pregações dentro dessas igrejas são atrações, entretenimentos para massagear o ego do povo. Porque Deus é contigo, Deus vai fazer. Grande é o mistério de Deus na tua vida. Grande é o que Deus tem preparado para você. A vitória é tua. Deus ouviu tua oração. Tu é mais que vencedor. Tu vai conquistar. Meu Deus do céu. Porque assim como Deus multiplicou o azeite da viúva, está multiplicando na tua vida algo. Deus está fazendo algo grande na tua vida. Tudo mentira. Porque são pregações que são atrações, entretenimento dentro das igrejas. O povo não está recebendo instrução de Cristo. As pregações não é o Evangelho. As pregações são atrações, entretenimento para o povo que querem ouvir palavras de autoajuda, querem ouvir promessas, querem ouvir Deus dizer que vai fazer acontecer para ele ser o cara. Gente, sai do meio deles. Sai dessas sinagogas. Jesus não deixou nenhuma orientação para os seus discípulos estar servindo a ele dentro de sinagoga, dentro de templo e nem de nenhum lugar chamado igreja, casa de Deus. Jesus nunca ensinou isso. O povo está escravizado no ativismo religioso, subjugado no legalismo, achando que sua vida legalista religiosa é a vida santa para Deus. Legalistas, ativistas religiosos, convertam-se a Cristo enquanto ainda há tempo, para se gloriar nele, para estar em Deus, por ele, com a vida consagrada a Deus, nele e por ele, não em religião, por meio de vida religiosa.